Feche seus olhos, mais uma vez eu vou orar para a gente fazer a reflexão na palavra de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, agora nós vamos abrir a Tua palavra. Nós pedimos a orientação, a instrução do Teu Santo Espírito, para que aquilo que for apresentado pela Tua palavra possa nos alcançar e nos trazer para mais perto, para mais próximo de Ti. Nós oramos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra capítulo 3. Colossenses, o capítulo 3. Também, aqueles que de alguma forma vão ter acesso, né? Ver esta mensagem posteriormente, que Deus também abençoe a vida, né? De todos vocês que nos acompanham. Colossenses, o capítulo 3, versos 1 em diante. Diz aqui assim, na tradução da minha Bíblia: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai, ou melhor, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de pessoas convertidas, né? De pessoas batizadas. Ele menciona aqui, né? A ressurreição em Cristo, que é o batismo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se nós nascemos em Cristo, né? Nascemos de novo. O nosso propósito, a nossa busca, o nosso pensamento, ele deve estar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque nós morremos e a nossa vida agora está oculta juntamente em Cristo, com Cristo em Deus, diz a Bíblia, né? Para a gente pensar um pouco, pensamento. O pensamento, você já parou para pensar sobre o pensamento? Sobre a nossa capacidade de pensar? Talvez, não seria talvez, né? Mas eu poderia dizer certamente uma das maiores realizações da nossa espécie humana, se deve justamente a essa capacidade de considerar ideias, de pensar em coisas complexas ou simples, mas a capacidade de pensar, não só pensar, mas também comunicá-las, e depois também de agir conforme elas, conforme o pensamento, conforme essa capacidade de considerar, de comunicar os pensamentos. A gente pensa o tempo todo, às vezes nem percebe que pensa, mas pensa o tempo todo, não é assim? Aquela coisa assim, né? O meu cérebro não para. Tá o tempo todo, né? Tá bombando, tá em agitação, tá em alguns mais, outros menos. O nosso pensamento, ele está sempre acontecendo, em tudo. Nós pensamos em uma ampla, vamos dizer assim, gama de atividades, assim, de coisas, o tempo todo nós pensamos. Nós pensamos em alguma solução, quando algum problema, por exemplo, aparece. Não é assim?
Quando surge alguma situação, você começa a... Como é que fala assim, né? A matutar, né? Você começa a pensar sobre o que fazer para resolver aquela situação. Pensamento. Essa massa, né, encefálica aqui na cabeça, né? É uma constante atividade. A gente pensa quando vai fazer algum tipo de compra, você vai no mercado, você olha a prateleira, ou você vai olhar a marca, ou você vai olhar o preço, ou você vai olhar, enfim, né? As opções que tem ali, você vai pensar e vai decidir comprar alguma coisa, certo? Então você pensa, a gente pensa o tempo todo. Quando você planeja, quando você escreve, quando você se preocupa, enfim, em todo o tempo nós pensamos. Como eu disse, a gente faz às vezes alguns movimentos que a gente acha que nem pensou, porque já é automático, mas ele está sendo processado aqui na nossa cabeça, né? Todos nós, de alguma forma, nós organizamos os nossos pensamentos. Tudo que está aqui, a gente organiza isso, para que daí, a partir disso, a gente faça as nossas escolhas, e diante das escolhas, a gente age, a gente se comporta, né? A gente faz as coisas depois que a gente processou e organizou e começa a agir, exteriorizar, né? Mas interessante que o pensamento, né, ele está aqui guardado na nossa cachola aqui, na nossa cabeça aqui, né? Aqui dentro. Tu já pensou se a gente não tivesse essa limitação dos pensamentos? Ou da capacidade de saber o que vai na cabeça um do outro? A gente é limitado, né? Graças a Deus por isso. Aliás, vamos abrir a Bíblia no Salmo 139. Abra lá comigo, Salmo 139. Onde o salmista, ele diz assim, verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. Verso 3 diz assim, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ó, primeiro o salmista diz assim, que o Senhor, ele conhece todos os meus pensamentos. Depois ele diz que quando a gente escolhe e anda, né, ele conhece os nossos caminhos, por onde a gente anda. A nossa ação já evidenciada do pensamento, né? Ele sabe também. E aí o verso 4 diz assim, ainda a palavra me não chegou à língua. Aqui, ó. E tu, Senhor, já a conheces toda. Vocês viram essa capacidade e a extraordinária de Deus, e que nós não a temos, graças a Ele, Ele nos criou limitados, né? A gente não consegue ler o pensamento. Tu já pensou se a gente pudesse ler? Eu estou agora aqui falando, né? Dali a pouco assim, aonde que tua cabeça está andando, né? O que você está pensando? Está pensando lá na panela? Está pensando não sei o quê? Será que o cachorro está com água lá em casa? Não sei, babá. O pensamento vai... Tu já pensou se cada um pudesse ler o pensamento do outro? Às vezes, né? Se isso fosse uma realidade que a gente pudesse fazer, aí não teria gente fazendo assim, ó.
atrás da parede, atrás da porta, né? Para ouvir o que o outro tá falando assim, né? Nós não temos essa capacidade de ler pensamentos. Aí entra um outro aspecto da linguagem, da questão da comunicação, né? Veja, Deus é o único capaz de ler os nossos pensamentos. A Bíblia diz assim, a palavra ainda, o pensamento chegou, tá aqui, né? Eu formulei, eu pensei, ainda não chegou na língua, ainda não falei. Deus já sabe. Ele sabe. Nós não temos essa capacidade. Por isso, nós como seres humanos, nessa capacidade enorme que a gente tem de pensar, que Deus nos deu, entra o processo da linguagem. A linguagem, né? A língua, a fala, a capacidade de expressar o pensamento, de colocar para fora o que a gente pensa. E hoje, queridos, tem muita gente, inclusive, doente, porque a cabeça aqui funciona o tempo todo, mas ela não coloca nada para fora. Já ouviram alguém falar isso? Um camarada, um fulano lá, ele é muito fechado, ele não fala nada. Já ouviram alguém dizer isso? Ah, ele está com um problema, porque ele está colocando tudo para dentro, né? E não coloca nada para fora. Não é assim que às vezes a gente fala? Então, veja que essa capacidade nós temos de colocar para fora, de exteriorizar o pensamento, de falar, de se comunicar, de usar a linguagem, né? Para exteriorizar o pensamento. Então, a linguagem é o nosso principal meio de exteriorizar, de comunicar o pensamento. Vocês só conseguem entender o que eu estou falando porque eu estou falando, comunicando, está saindo som aqui, né? E além do som, eu estou fazendo gestos, eu estou mexendo os olhos, o rosto, a expressão. Então, existem esses códigos, né, que a gente usa para se comunicar. Códigos para se comunicar. Um dos códigos são as palavras, a língua falada, né? Então a gente usa letras, a gente aprende a usar as letras, junta as letras, forma palavras, junta as palavras, forma frases, não é assim? Tudo isso é uma forma que a gente tem, que Deus nos criou com a capacidade de colocar para fora o que nós pensamos aqui. Só assim a gente consegue exteriorizar o que pensamos, o pensamento, né? Então, por exemplo, as linguagens, né? Linguagens são universais, assim. Por exemplo, se eu ficar aqui assim, sem falar nada, mas se eu fizer assim, ó. O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Eu sorri, certo? Isso aqui quer dizer o quê? Legal ou sim, né? Isso aqui, com a mão, né? Com a cabeça, assim. Seria o quê? Não sei, talvez. Vocês entendem que tudo são códigos que a gente usa para se comunicar ou para exteriorizar, para colocar para fora o que nós pensamos aqui, nosso pensamento. Então veja, como seres criados por Deus, nós temos uma capacidade extraordinária, que é a capacidade de pensar, de usar aquilo que Ele nos deu, né? Para, a partir da formulação do pensamento, fazer escolhas, tomar decisões, e aí a gente age, a gente vive, né? A gente se comporta conforme a gente pensou, processa aqui e pensa. Olha que coisa extraordinária. Aí a Bíblia diz aqui no Salmo 139, né? O verso 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo elevado que não posso atingir.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí se suba ao céu, tu lá estás. Se não sei aqui, tu também está. Quer dizer, Deus tem a capacidade de ler a nossa vida totalmente. Inclusive o que nós pensamos. Por isso que pecado nem sempre é comportamento. É o que eu fiz ou vou fazer. Pecado, eu posso escolher aqui fazer o errado, mas posso às vezes não executar, mas se eu escolhi decidir fazer, eu pequei contra Deus. Por isso o texto que nós lemos de Paulo, né? Nós que nascemos de novo, se você nasceu de novo, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Se ocupe com as coisas lá de cima. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, né? Que nós devemos nos ocupar com as coisas de Deus. Porque com aquilo que nós nos ocupamos a nossa cabeça, aquilo que entra na nossa cabeça, no nosso cérebro, isso vai formalizar os nossos pensamentos, isso vai fazer com que a gente pense sobre aquilo e nós vamos agir de acordo com aquilo ali. Por isso precisamos todos os dias, né, nos ocupar com as coisas de Deus. Porque o mundo, ele bombardeia o tempo todo a nossa cabeça, o nosso cérebro com informações que cada vez mais o mundo está caminhando para isso, para afastar a gente, afastar a pessoa de Deus. Cada vez mais. É você ligar a televisão, ou nem hoje, não depende só da televisão ligada, né? É só olhar no celular, é um videozinho, são as redes sociais, troca de mensagem para lá e para cá o tempo todo. Isso vai ocupando o pensamento da gente com tantas coisas que vai se desligando ou cortando a ligação com Deus. E isso é um grande perigo para a gente. Porque isso em algum momento, né, se nós seguirmos desta forma, isso vai nos tirar a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. A gente falou aqui antes, na lição da Escola Sabatina, né, o irmão passou aqui para a gente, que a nossa missão, o nosso desafio é se aproximar de Deus. A nossa capacidade, ela é extraordinária, mas nós precisamos fazer a escolha. Só nós podemos limitar a graça de Deus a graça de Cristo em nossa vida. Só nós. A graça de Cristo, ela é infinita, não tem fim. Mas eu coloco limite nela. Quando eu não aceito, ou quando eu me ocupo com outras coisas que ocupam o lugar da graça de Cristo. E eu posso excluir Deus da minha vida. Então, queridos, nessa manhã, ao fazer essa breve aqui reflexão, né? Eu queria ainda ler aqui para concluir o livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Versos 6 a 9. Onde o profeta escreve aquilo que Deus diz, né? O conselho é, capítulo 55, verso 6. Isaías, capítulo 55, verso 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É rico em perdoar. Aqui o conselho de novo, e a Bíblia aqui fala de novo do pensamento, né? As pessoas que estão distantes de Deus, ou que não ligam, né, para as coisas de Deus, o conselho é: deixe os maus pensamentos e volte-se para o Senhor. E para todos nós, todos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, invoca Ele. E aí o verso 8 diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É assim que Deus é. E por isso, né, nós podemos e devemos confiar a nossa vida a Deus e a Cristo Jesus. Porque os pensamentos dele são elevados. Os caminhos dele são de acordo com os pensamentos dele e são elevados. Os nossos pensamentos, que depois a gente processa e aí age, nem sempre são caminhos corretos. E ele nos convida a andarmos nos caminhos dele. E por fim, o livro de Jeremias, capítulo 29, o último texto nessa manhã. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29 de Jeremias, verso 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí de novo, verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui a ideia, né, todo coração é todo pensamento, toda a força do pensamento. Vocês vão me achar, diz o Senhor, quando você me buscar de todo o coração, usando toda a tua capacidade mental, toda a tua capacidade de pensar. Você vai a Deus, você vai na direção de Deus e você vai encontrá-lo, porque ele tem pensamentos de paz e não de mal. Deus, ele quer o nosso melhor sempre. Os caminhos de Deus para a gente são caminhos de bem, caminhos de paz, caminhos de felicidade. Enquanto ainda aqui estivermos nessa terra, também caminhos de paz, de felicidade. Claro que não completos, mas quando Jesus voltar, aí sim estaremos para sempre com ele e viveremos e andaremos por seus caminhos por toda a eternidade. Por isso, nesta manhã, queridos, que Deus nos abençoe, que ele dirija a nossa vida e que, acima de tudo, a gente não esqueça dessa nossa capacidade de pensar e de exteriorizar o pensamento através da fala, da comunicação. E que a gente use tudo isso para glorificar a Deus, para testemunhar dele, para falar aos outros sobre ele, usar a linguagem, a capacidade de pensar e expressar, para levar pessoas aos pés de Cristo. Portanto, vamos usar isto, tudo isso, e essa capacidade que Deus nos dá para sermos bênçãos às outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa crescer na graça de Cristo e assim andarmos, né,
com os nossos pensamentos voltados para as coisas lá do alto, onde Cristo está. Vamos buscar a Jesus? Se tu buscares a Jesus, o encontrarás. Vamos cantar sobre isso? O hino vai ser colocado agora ali, para nós adorarmos a Deus juntos, em louvor neste momento. Pode colocar-se em pé, vamos cantar. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz, paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, assim amá-lo também, manhã feliz despontará para ti no lar de além, assim como ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Caris conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e sempre quer pra te salvar. Crê, pois, que junto ao Salvador a paz irás gozar. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. O inário antigo não sai da cabeça, né? Para aqueles que lembram o inário antigo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso querido Deus, nós queremos neste momento, mais uma vez, entregar a nossa vida, entregarmos o nosso pensamento nas tuas mãos. Queremos depositar aos teus pés tudo aquilo que somos, que o Senhor nos deu, reconhecer-te como nosso soberano Senhor e Salvador pessoal. Por favor, Senhor, nos ajude no processo da nossa vida a colocarmos o Senhor sempre em primeiro lugar. Buscarmos a Ti enquanto ainda há graça, enquanto ainda há tempo para estarmos em comunhão contigo e nos prepararmos para o reino celestial. Por favor, Senhor Deus, ajude-nos a nós termos a capacidade também de desenvolvermos essa habilidade de policiarmos os nossos pensamentos. Porque sabemos que o Senhor tudo sabe, tudo conhece a nosso respeito. E nos ajude a fazermos aquilo que te agrada, aquilo que seja de acordo com os teus pensamentos, que são mais altos que os nossos. Nos dirija, nos dê a tua condução diária em nossa vida. Nós oramos e agradecemos, o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, tenhamos um ótimo sábado.